Você já foi tratado como invisível, mesmo estando exatamente onde deveria estar, naquela cozinha fervilhante, onde pratos caríssimos eram montados com precisão cirúrgica. Clarice só queria fazer uma checagem de rotina. Os funcionários passavam por ela apressados, panelas tilintando, vapores subindo, ordens gritadas em francês mal pronunciado. O ambiente era puro caos gourmet. Mas o que ela não esperava era ser ignorada. Não por um estagiário confuso ou um garçom distraído, mas pelo próprio chefe estrela da casa. Ele a viu, olhou de cima a baixo, e mesmo assim passou reto, falando alto com seu subchefe como se Clarice fosse parte do azulejo. Alguém tira essa gente da cozinha. Vai atrapalhar o empratamento. Essa gente. Clarice permaneceu em silêncio por alguns segundos, observando como todos ali se curvavam ao ego dele, como ele dava ordens com arrogância teatral e desrespeito automatizado. Nenhum com licença, nenhum bom dia. Só o som do próprio orgulho ressoando pelas paredes de mármore branco. E foi ali, no meio do calor, dos caldos e das câmeras de segurança, que ela decidiu não sair, porque ela não estava ali por acaso. E o que ele ainda não sabia era que aquela cozinha, cada colher, cada receita, cada funcionário, respondia a ela. Ele só ainda não sabia disso, mas ia descobrir. Clarice deu um passo à frente. O calor da chapa estalando manteiga com ervas batia no rosto como uma parede. O chefe continuava a dar ordens com desprezo, sem sequer perguntar quem ela era. Nem se deu o trabalho de perguntar o nome. Segurança, por favor. Retire essa pessoa daqui. A cozinha é área restrita. A frase, dita com desdém, foi ouvida por todos os auxiliares de cozinha, que pararam por um instante, entre um corte de cebola e uma montagem de vieiras, para encarar a mulher negra de vestido bege e expressão calma. Clarice não vestia uniforme, não usava jaleco. Estava de salto baixo e com um tablet na mão. Mas não parecia perdida. Não parecia deslocada. O segurança hesitou. Doutora Clarice? Ele disse com voz baixa, reconhecendo-a. O chefe franziu o senho. Você a conhece? O segurança não respondeu de imediato. Apenas se afastou lentamente, deixando Clarice parada exatamente onde estava, como se tivesse compreendido, com um súbito frio na espinha, que aquela ordem poderia custar seu emprego. O chefe bufou. É por isso que essa cozinha está um caos. Gente entrando sem autorização, segurança sem comando. Isso aqui virou feira livre. Clarice respirou fundo. Ainda não era o momento. Ela passou os olhos pela bancada. Um dos cozinheiros, o único que a encarava de forma diferente, parecia prestes a dizer algo, mas não disse. Talvez medo, talvez desconforto, talvez reconhecimento. Ela se aproximou da área do passe. Um prato estava quase pronto, mas faltava o toque final. O chefe, de jaleco assinado e tatuagens no antebraço, virou-se para ela com impaciência. Olha, minha senhora, eu sei que tem gente que gosta de fazer turismo gastronômico e ver os bastidores, mas aqui é trabalho sério. E não temos tempo para curiosos. Essa franquia tem um padrão, e eu sou responsável por ele. Clarice soltou um leve sorriso, contido. Não irônico. Não agressivo. Um sorriso de quem sabe. Padrão? Ela perguntou suave. Sim, padrão. E nesse padrão não se entra aqui sem jaleco, sem treinamento e sem autorização. Eu nem sei como você conseguiu passar da recepção. Vou reportar isso agora mesmo para a diretoria. Clarice assentiu. Ótimo. Faça isso. Ele sacou o celular, virou-se de costas e discou. Falava alto, teatral, como se o tom de voz aumentasse sua razão. Sim, estou aqui na cozinha do Itaim, e uma mulher invadiu o ambiente de produção. Isso mesmo. Invadiu. Disse que só queria observar, mas está atrapalhando o fluxo. Isso é inaceitável. Do outro lado, a pessoa na linha pareceu interrompê-lo. O chefe franziu a testa. Como assim ela pode? Quem é ela, afinal? Pausa. Dona, que dona? Você está de brincadeira. O silêncio na cozinha agora era um ingrediente a mais. Não havia mais facas batendo. Não havia mais panelas sendo viradas. O chefe se virou lentamente,
celular ainda colado ao ouvido. Olhou para Clarice como se a visse pela primeira vez. Ela o encarava com a mesma calma, sem erguer o tom, sem mover um músculo além da respiração constante e firme. Você é Clarice Duarte? Ele perguntou já sabendo a resposta, mas querendo confirmar o impossível. Sou, ela respondeu. Fundadora da rede, proprietária majoritária e diretora de expansão. Meu chefe ficou branco. O suor na testa agora não era mais só do calor das panelas. A mão tremeu levemente. O celular caiu para o lado do corpo. Me desculpe. Não sabia. Clarice deu mais um passo. Não, você não sabia. Por que não perguntou? Porque achou que sabia quem eu era só de me ver. Porque decidiu que eu não pertencia a este espaço. A cozinha inteira permaneceu imóvel. Todos os olhares agora estavam nela. Você fala de padrão, chefe. Mas esquece que o padrão começa no respeito. Você dá ordem, sim. Você é chefe de cozinha. Mas eu sou a dona dessa cozinha. E de mais 23 como ela. O silêncio do chefe era constrangedor. Clarice olhou ao redor. Quantas mulheres negras você tem na sua equipe, chefe? Ele demorou. Temos uma auxiliar no turno da noite, eu acho. Você acha? Ela virou-se para os cozinheiros. Quantos aqui já ouviram um bom dia dele nos últimos 3 meses? Ninguém levantou a mão. Nenhum só. Clarice voltou o olhar para o chefe. Você se orgulha do tempero, do empratamento, da sofisticação. Mas seu maior ingrediente, as pessoas, você trata como descartáveis. O chefe parecia querer encolher dentro do próprio jaleco. Tentou um gesto. Eu juro que foi um mal-entendido. Eu jamais teria... Se eu soubesse que a senhora era... Que eu era o quê? Ele engoliu seco. A dona. Clarice balançou a cabeça. Pois eu sou. Mas mesmo que não fosse, eu merecia respeito. Qualquer pessoa aqui merece. Porque o que você fez comigo hoje, você já fez com outros. E isso vai acabar. Ela virou-se para o grupo. A partir de hoje, essa unidade vai passar por uma reestruturação. Vamos revisar todos os protocolos de RH, os relatórios de conduta e os históricos de reclamação de funcionários. Chefe, você está sendo afastado até segunda ordem. O ar saiu da sala como se alguém tivesse aberto um buraco no teto. Mas, senhora Clarice, isso não é necessário. Podemos resolver isso de outra forma. Eu posso mudar. Você teve muitas chances. Eu conheço seu histórico. Você está na empresa há 5 meses e já recebeu 3 queixas formais. A diferença é que hoje, você foi arrogante com a pessoa errada. Clarice virou-se para o segurança. Por favor, acompanhe o senhor até o escritório e aguarde o RH. O chefe hesitou. Quis argumentar, mas não encontrou palavras. Apenas se virou, em silêncio, derrotado não por gritos, mas por uma mulher que não levantou a voz nenhuma vez. Clarice ficou ali por mais alguns minutos. Olhou nos olhos de cada funcionário. Ninguém aqui deve se sentir invisível. Ninguém. Ela virou-se para uma das auxiliares. Qual é o seu nome? É Daiane. Daiane, você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos. E alguém já te ofereceu uma chance de crescer? Ela balançou a cabeça com olhos úmidos. Isso vai mudar. Clarice caminhou lentamente até a saída da cozinha. As panelas ainda estavam no fogo. Mas agora, o que mais queimava era o constrangimento de quem subestimou quem não deveria. E lá fora, no salão luxuoso com paredes de madeira e clientes tomando vinho de R$ 400, ninguém imaginava o que tinha acabado de acontecer na cozinha. Mas ali dentro, cada funcionário sabia. Naquele dia, uma mulher negra entrou como desconhecida e saiu como o que sempre foi, a verdadeira dona. Nos dias que se seguiram, a história percorreu os corredores da empresa com a velocidade de um incêndio em mato seco. Não havia uma única unidade da franquia que não comentasse o que tinha acontecido na cozinha do Itaim. Funcionários que antes mantinham a cabeça baixa, agora levantavam os olhos. E em cada grupo de WhatsApp dos bastidores, circulavam áudios, capturas de tela e até vídeos gravados discretamente mostrando o momento em que Clarice revelava quem era. A sede da franquia, no centro financeiro de São Paulo,
Recebeu mais reuniões em 3 dias do que em um mês inteiro. Clarice, sempre contida, manteve a mesma postura. Nenhuma coletiva, nenhum post pessoal, nenhuma tentativa de se promover em cima do ocorrido. Ela não queria ser celebrada, queria mudança. Mas mudança, ela sabia, doía. No segundo dia após o afastamento do chefe, o RH notificou Clarice de algo incomum. Uma carta assinada por 14 funcionários da cozinha. Eles pediam para falar com ela, pessoalmente. Clarice marcou a reunião para aquela mesma tarde, no auditório improvisado da sede administrativa, onde normalmente só ocorriam treinamentos. Eles entraram tímidos. Não sabiam se iriam encontrar uma mulher brava, vingativa, distante. Mas encontraram Clarice de pé, sem mesa entre ela e eles, usando a mesma roupa simples de sempre. Uma blusa azul marinho e calça preta. Sem marca, sem pretensão. Podem falar, ela disse com a voz calma. Estou aqui para ouvir. Quem começou foi Daiane, a auxiliar de cozinha que havia sido chamada pelo nome naquela manhã. Eu trabalho aqui desde 2021. Nunca ninguém me perguntou o que eu achava. Nunca tive reunião com superiores. Nunca tive aumento. O antigo chefe, ele gritava comigo com os outros. A gente engolia, porque precisava pagar as contas. Outros se seguiram. Relatos de assédio moral, de racismo velado, de promoções prometidas e nunca entregues. Gente que pediu uniforme novo e ouviu que não é prioridade. Gente que apresentou sugestões e foi ignorada. Clarice escutou tudo, sem interromper, sem justificar, sem prometer nada na hora. Quando o último terminou de falar, ela respirou fundo. Eu cresci em cozinha. Minha mãe era cozinheira de quentinha em Madureira. Minha avó lavava louça em buffet de casamento. Eu sei o que é estar do lado de cá. E foi por isso que eu montei essa franquia. Para provar que a gente pode fazer comida sofisticada sem tratar gente como lixo. Ela andou até o flipchart no canto da sala. Pegou um pincel. Escreveu uma única palavra. Justiça. É isso que vai guiar nossas mudanças a partir de agora. Não é caridade, é reparação. Naquela mesma semana, Clarice convocou uma força-tarefa interna. O nome era simples. Programa Raiz. Uma reestruturação completa nos processos de contratação, promoção, treinamento e escuta dos funcionários, especialmente os das bases. Mas ela sabia que isso incomodaria. Nem todo mundo queria mudança. Nem todo mundo queria olhar para seus próprios preconceitos. Na sexta-feira, um e-mail anônimo foi enviado ao setor de compliance da empresa. Dizia que Clarice estava forçando pautas ideológicas na empresa e que sua atitude gerava clima de tensão e intimidação para os gestores mais antigos. O e-mail sugeria que ela estava exagerando ao afastar o chefe. Era assinado apenas como um colaborador preocupado com a reputação da marca. Clarice leu o e-mail 3 vezes. Não ficou surpresa. Já esperava. Mas algo naquela mensagem tocou fundo. Talvez o tom, talvez o uso da palavra exagero. Na segunda-feira, ela convocou uma reunião com todos os gerentes regionais. Um encontro grande em videoconferência que unia líderes de São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Brasília e até Lisboa, onde havia recém-inaugurado a primeira filial internacional. Eu recebi uma mensagem anônima. Ela começou. E eu quero falar sobre ela com vocês. A tela dividida mostrou expressões de surpresa. Clarice prosseguiu. Diz que estou exagerando, que estou politizando a empresa, que criar um programa de reparação é radical. Fez uma pausa. Radical foi o que o chefe fez. Radical é o que muita gente faz quando olha para um corpo preto e decide que ele não pertence. Radical é fingir que meritocracia existe num lugar onde ninguém negro está no comando. Alguns na sala virtual baixaram os olhos. Outros pareciam desconfortáveis. Mas Clarice não parou. Se alguém se sente ameaçado por justiça, talvez nunca tenha entendido o que é liderar. Não estou aqui para massagear ego de executivo que só cumprimenta homem branco de terno. Estou aqui para garantir que quem faz essa empresa existir, quem corta cebola, quem limpa chão, quem vira madrugada no pré-preparo,
tenha voz, respeito e oportunidade. No final da reunião, ela desligou sem esperar aplausos. Sabia que havia perdido alguns apoios, mas também sabia que os que restaram eram mais valiosos do que conivência covarde. Na semana seguinte, Clarice foi até a unidade do Itaim pessoalmente, pela primeira vez desde o incidente. Chegou sem aviso, sem comitiva, sem fotógrafo. Encontrou a cozinha com outra energia, mais silenciosa, mas não por medo, por atenção. O interino, um subchefe experiente chamado Marcelo, tinha o respeito da equipe. Era calmo, firme e, ao contrário do antecessor, sabia o nome de todos. Clarice o observou por 1 hora antes de se aproximar. Posso? Ele sorriu. A cozinha é sua, doutora. Ela balançou a cabeça. Nossa. Então pediu uma touca e luvas, lavou as mãos e ficou na linha de montagem. Por 2 horas, ajudou a empratar, provou um risoto de açafrão, sugeriu um novo toque para o polvo grelhado. Foi aí que Daiane se aproximou, um pouco tímida. Doutora Clarice. Clarice, por favor. Eu queria agradecer, de verdade. Não precisa agradecer. Você sempre mereceu. Daiane respirou fundo. Mesmo assim, obrigada. A gente achou que ninguém via. Clarice sorriu, mas com os olhos úmidos. Eu vejo. Sempre vi. E agora o mundo vai ver também. Ela olhou ao redor. Não via mais invisibilidade naquela cozinha. Via futuro. Um que ela mesma estava ajudando a cozinhar, prato por prato, escolha por escolha. E ainda era só o começo. 2 semanas depois, o nome de Clarice começou a circular fora das cozinhas. A história, até então restrita aos bastidores da empresa, vazou por uma postagem de LinkedIn feita por um funcionário que assistiu de perto ao momento da revelação. O texto era direto. Nunca vou esquecer o dia em que uma mulher negra foi tratada como nada em nossa cozinha. E saiu de lá como tudo. Ela não levantou a voz. Só mostrou quem era e quem mandava. Em menos de 48 horas, o post ultrapassava 100.000 curtidas. Comentários vinham de todo o Brasil. Cozinheiros, garçons, atendentes, gerentes, donas de casa, advogadas, universitárias. Mulheres negras escrevendo que choraram ao ler. Gente branca admitindo que nunca tinha pensado sobre quem é silenciado em espaços de poder. E junto com o apoio, vieram os convites. Entrevistas, podcasts, painéis. Clarice recusou todos. Ainda não era hora de falar para fora. Era hora de acertar dentro. Mas a pressão pública trouxe consequências. O conselho de administração da franquia, onde Clarice também tinha cadeira, mas era voto minoritário em algumas decisões, a chamou para uma reunião extraordinária. A pauta oficial era alinhamento de imagem institucional. Mas Clarice sabia o que vinha. A sala era fria, vidros espelhados, mesa de mármore, pastas alinhadas. Os 7 conselheiros, todos homens, 6 deles brancos. Apenas um, moreno, parecia desconfortável com o que sabia que seria discutido. O presidente do conselho, Álvaro Magalhães, abriu a reunião. Clarice, antes de mais nada, queremos reconhecer sua trajetória e o que você construiu aqui. Ela apenas assentiu. Mas precisamos conversar sobre limites. A gestão de crises exige cautela. As ações recentes que você tomou foram interpretadas por alguns investidores como autoritárias. Por alguns investidores ou por vocês? Ela perguntou direta. Não é pessoal, Álvaro respondeu. É sobre imagem, é sobre não politizar a marca. Clarice cruzou as mãos sobre a mesa. Então o problema não é o chefe que foi afastado por conduta abusiva. O problema sou eu que afastei. O conselheiro mais jovem, Bruno, tentou intervir. Não é isso, Clarice. É que agora a imprensa pode querer explorar, e precisamos manter a narrativa sob controle. Ela se inclinou para a frente. A narrativa? A única narrativa aqui é que um funcionário foi racista, foi exposto e a empresa agiu. Vocês querem apagar isso? Querem fingir que não aconteceu? Álvaro suspirou. Não fingir, mas suavizar. Clarice se levantou, devagar, não com raiva, mas com dignidade. Se suavizar significa calar a verdade, eu não faço parte disso. Clarice, senta. Ainda estamos discutindo. Não estou. Ela caminhou até a porta, mas parou.
Olhou para trás. Sabe o que me choca? Não é que vocês tenham medo do debate. É que vocês têm mais medo da verdade do que da mentira. Saiu sem bater a porta, sem dar espaço para que respondessem. Na manhã seguinte, enviou um memorando para toda a rede. Um texto curto, objetivo. A partir de hoje, todas as unidades terão um comitê interno de equidade, formado por funcionários de base, líderes locais e membros da diretoria. A meta é ouvir, reformar e agir. A mudança não é opcional, é urgente. O e-mail viralizou. Imediatamente vieram as reações. Algumas unidades comemoraram. Outras, especialmente as mais antigas, de bairros nobres, resistiram. 3 gerentes pediram demissão. Clarice aceitou os pedidos sem drama. Para cada um que saiu, 2 se candidataram às vagas. Gente nova, gente diversa, gente com fome de fazer parte de algo mais justo. Enquanto isso, a equipe de comunicação da empresa, inicialmente resistente, passou a receber e-mails de clientes elogiando a postura de Clarice. Mulheres negras que nunca tinham pisado num restaurante da rede começaram a ir. Tiravam fotos, marcavam nas redes. Diziam, agora me sinto pertencente. Mas nem tudo era aplauso. Grupos conservadores começaram a organizar boicotes. Postagens anônimas acusavam Clarice de lacração corporativa. Uma carta chegou à sede, impressa e com selo do interior de Minas. Dizia, preto no fogão é aceitável, preto mandando no fogão é abuso. Clarice não respondeu. Apenas colou a carta na parede do seu escritório. Abaixo, uma frase escrita à mão. Exatamente por isso a gente não para. Ela sabia que não podia agradar a todos. Nem queria. Mas, em meio a esse turbilhão, uma notícia chegou que a desmontou por dentro. Daiane, a auxiliar de cozinha, foi seguida por um segurança ao sair de uma das unidades da Zona Sul. Estava de mochila, uniforme limpo, indo para o ponto de ônibus. O segurança alegou que ela estava nervosa demais e pediu para revistar sua bolsa. Ela deixou, não por aceitar, mas por medo. Na manhã seguinte, Clarice a chamou para conversar. Daiane chorava baixinho. Eles acham que a gente rouba até dignidade, disse. Clarice ficou em silêncio. Depois falou devagar. Você vai liderar o comitê da sua unidade e eu vou pessoalmente formar os outros comitês com gente como você. Clarice passou o mês seguinte viajando. Foram 10 cidades, 30 reuniões, mais de 100 funcionários ouvidos. Ela voltava de cada encontro mais cansada, mas mais convicta. Até que, em uma reunião no Recife, uma funcionária chamada Luara disse algo que Clarice nunca esqueceu. Sabe o que é mais difícil? Não é o racismo que a gente vê. É o racismo que finge ser protocolo, que parece normal. Clarice anotou a frase num caderno. Era isso. Era sempre isso. O racismo que se esconde atrás do crachá, do tom de voz, da falta de oportunidade. O racismo que não grita, mas nega. Que não ataca, mas apaga. Era esse que ela queria desmontar. Tijolo por tijolo. E com mais força do que nunca. No mês seguinte, algo inesperado aconteceu. A rede recebeu uma proposta de aquisição de uma grande multinacional do ramo alimentício. O valor era alto, o suficiente para que qualquer executivo mais tradicional vendesse tudo, se afastasse e fosse viver em paz em alguma praia com nome francês. Clarice leu a proposta sozinha, no fim de uma noite longa. Estava na sede, sala vazia, luz baixa, os olhos ardendo de cansaço. Não era apenas uma oferta por uma marca de restaurantes. Era uma tentativa de comprar a narrativa, engavetar o que ela tinha construído, dar uma fachada progressista a um império que não queria mudar, só lucrar com quem lutou. Na manhã seguinte, reuniu sua equipe jurídica e recusou. Sem contraoferta, sem conversa. Não iam comprar a história dela, nem calar a transformação em andamento. A repercussão interna foi imediata. Parte dos acionistas ameaçou sair. Mas Clarice já estava preparada para esse tipo de pressão. Ela sabia que perder o conforto de alguns era o preço para conquistar o respeito de muitos. Na semana em que tudo isso aconteceu,
Clarice decidiu visitar novamente a cozinha do Itaim. Aquela mesma onde tudo tinha começado. Dessa vez, não entrou em silêncio. Nem precisou. Quando pisou no corredor dos fundos, foi recebida com olhares firmes, sorrisos contidos e uma energia nova. Uma placa artesanal estava colada na parede ao lado da pia de inox. Aqui, ninguém é invisível. Clarice sorriu emocionada. Foi até Daiane, que agora usava um crachá diferente. Coordenadora de formação interna. Como está sendo? Clarice perguntou. Intenso, Daiane respondeu. Mas vale a pena. Nunca imaginei que eu pudesse formar alguém. Agora vejo gente me ouvindo. Gente que antes me mandava calar a boca. Clarice assentiu. Você sempre pôde. Só não te deram espaço. O novo chefe titular se aproximou. Marcelo, o interino que havia assumido a cozinha após a saída do outro, fora efetivado. Ele a cumprimentou com respeito genuíno.